Olá, boa tarde. Hoje é 6/11/2023. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer um vídeo para você com o tema O Evangelho. Veja Jesus Cristo falando, parte 174. Então, eu vou ler para você em Marcos 1, no versículo 1 em diante. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Era seca, a mão daquele homem não tinha movimento. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. Então, no sábado, quem fazia alguma obra no sábado no passado, nos tempos bíblicos, era acusado ali e sofreria algum castigo, alguma punição. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Então o homem foi, se levantou e foi para o meio. E perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, cordoeu-se em seu coração, dizendo ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi restituída a mão sã como a outra. Então, o que é que acontece? Jesus, ele restaurou a mão, restituiu a mão sã como a outra, que era sã. Se Jesus fez isso no passado, ele pode curar você de qualquer enfermidade, ou eu, ou qualquer pessoa. Então, se você estiver com alguma enfermidade, você peça a Deus em nome de Jesus Cristo para curar a enfermidade que você estiver passando, ou alguém da sua família. O restante do versículo está escrito assim: tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Você acredita que Jesus ele estava curando, sarando, libertando, e sempre as pessoas estavam querendo matar Jesus? Se chegar algum momento da sua vida, algum pensamento desse tipo, de matar alguém ou mandar ou incentivar, não faça isso. Principalmente se a pessoa for inocente, se a pessoa não merecer. Porque se ponha no lugar da pessoa, tenha compaixão. Ter compaixão é se colocar no lugar da pessoa. Eu e você, nós temos que ter compaixão do nosso próximo, um dos outros. Se você tiver compaixão, se colocar no lugar da outra pessoa, você verá que não é bom fazer uma pessoa estar numa situação ruim ou fazer mal a alguém. Porque quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você imagina-se passando por aquela situação que aquela pessoa está passando. Aí está escrito assim: e retirou-se Jesus com o seu discípulo para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia. Então a grande multidão sempre estava seguindo Jesus Cristo, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro. Veja quantas pessoas, quantas cidades estavam seguindo Jesus. Ó. A multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de Tiro e de Sidom. Todas essas pessoas estavam seguindo Jesus. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Então, quando as pessoas ouviam que Jesus estava curando, sarando, libertando, elas iam até ele para ver as pessoas sendo curadas e ia para ser curada também. Se você hoje tiver qualquer problema, Deus e Jesus Cristo pode lhe curar. E ele disse ao seu discípulo, que lhe tivera sempre pronto um barquinho junto dele. Então eles disseram para o discípulo, Jesus, ó, vocês sempre deixam um barcozinho pronto para quando nós quiser ir para outra margem, entendeu? Então Jesus pediu para deixar pronto o barquinho por causa da multidão, para que o não compromisse. Então a multidão muitas das vezes ela era tão grande que ali chegava muito próximo dele. Então quando a multidão era muito grande, ele entrava no barquinho e se afastava da beira da praia, e de dentro do mar, dentro do barco, ele falava com quem estava na beira da praia. Porque tinha curado a muitos. Então Jesus curou a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se alojavam sobre ele para lhe tocarem. Você acredita? Que quando as pessoas souberam que Jesus estava curando, sarando, libertando, que as pessoas estavam ressuscitando, estavam sendo curadas, e Jesus ficou muita gente atrás de Jesus para ser curado e liberto. Então as pessoas queriam pelo menos tocar nele para ser curado. E quem tocava era curado, quem tocava nele. Só quando, como ele viu que a multidão era muito, ele entrou no barquinho e foi mais assim para o meio do mar. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se alojavam sobre ele para ser curado. Então todo mundo queria se encostar no Jesus ou ouvir Jesus naquele tempo para ser curado. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele. Acredito que os espíritos imundos se prostravam
diante de Jesus Cristo e clamava dizendo: Tu és o Filho de Deus. Então os espíritos imundos, que antes eram demônios, ou que antes eram anjos, os demônios e os espíritos imundos e os espíritos maus antes, eles eram anjos. Eles diziam assim, ó, tu és o Filho de Deus. Você acredita que eles reconheciam Jesus? E hoje nós, o ser humano, não reconhecemos. Muitas das vezes o ser humano não reconhece Jesus Cristo, Deus, como Salvador, Senhor, porque não reconhece a sua palavra. No momento que você não reconhece a palavra de Jesus e você não lê, não quer nada com a palavra, você está desprezando a Deus e a Jesus Cristo. Mas você, eu não vamos desprezar a Deus. E ele os ameaçava muito para que não manifestasse. Então Jesus dizia, ó, não se manifesta. Saiam deles agora em nome de Jesus Cristo. Ele saia das pessoas. Então Deus abençoe você e sua família. Aqui nós vemos o que é a cura, né? Do homem que tinha a mão mirrada. Jesus fez uma pergunta. Se era lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, matar ou dar a vida. E eles ficaram calados. Porque foi uma pergunta profunda de Jesus. Então Jesus, ele pode sim restaurar a sua saúde, a sua vida, a sua visão. Pode restaurar o seu corpo ainda nos dias de hoje também. E pode restaurar qualquer coisa, união, paz. E pode fazer qualquer coisa boa na sua vida, na vida de qualquer pessoa. Então Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo.